galera do canal, tudo bom com vocês? Estamos de volta e dessa vez de novo aqui com a nossa Bruninha. Quantas semanas pro show? 2 semanas e meia. 2 semanas e meia pro show. Hoje a gente vai fazer um treino de glúteos com ela, então você já aproveita que eu sei que vocês gostam muito de conteúdo de glúteo. Hoje a gente vai ver os exercícios que estão aplicados na periodização dela, mas tentar, como sempre, trazer as execuções para vocês, explicando qual músculo trabalha ou qual feixe do músculo trabalha, qual é o objetivo desse exercício dentro da composição do físico dela e do objetivo que a gente tem para o físico dela. É muito importante para que vocês consigam entender que tudo no treino de glúteo, por ser uma área tão complexa, por ter tantos músculos, tantos feixes, tantas porções, aonde a gente quer atingir. Isso faz com que você tenha um desenvolvimento mais completo, ou que você consiga tornar o seu glúteo completo. Como assim? Ah, a parte alta do meu glúteo é melhor do que a parte baixa. Qual é o melhor exercício que eu vou usar para corrigir isso? Enfim, hoje vocês vão conseguir entender um pouco sobre isso e ver também um pouquinho do sofrimento dela, porque treinar com 2 semanas e meia da competição, hein? É fácil? É puxado. Não, pra ser justa, como teve um refeed esse final de semana, eu tô um pouco mais tranquila, mas na sua mão eu não sei como é que vai ser. Que bom! Mas, aquele negócio, dentro dessa fase assim, final, a gente também não puxa um treino tão longo, né? Vocês vão ver que não é um treino com muitos exercícios, com muitas séries, porque o objetivo agora não é mais hipertrofia. O objetivo é fazer com que a musculatura permaneça lá, onde a gente quer, com tônus que a gente deseja, com a densidade que a gente deseja, a gente consiga o máximo de condicionamento, ou seja, menos gordura, menos água e água dentro do músculo, beleza? Simbora conferir esses treinos e let's go! O primeiro exercício do treino é uma ativação de glúteo, a gente vai usar a elevação pélvica unilateral, especificamente para a Bruna é importante porque ela tem uma escoliose. É uma escoliose bem importante, ou seja, bem acentuada, e a elevação pélvica é um dos exercícios que ajudam a fazer o contrabalanço do quadril, ou seja, fazer com que os dois lados tenham o mesmo nível de força para que a gente não faça uma acentuação ainda maior dessa escoliose e ajude no processo de compensação, deixar ela menos evidente possível, principalmente no palco. Até porque, se a gente tem um desequilíbrio do quadril, existe uma tendência, primeiro, que um lado seja mais forte que o outro, e segundo, que um lado desenvolva menos que o outro. Então a gente não quer isso, então é muito importante o trabalho unilateral para que a gente consiga estar sempre mantendo o que a gente chama de força contralateral. Parou, qual lado tu sente melhor? Ou já tá os dois lados iguais? Eu sinto mais facilidade do lado esquerdo, mas tá pegando certinho o lado direito também. Só que eu sinto que esse lado eu preciso fluir mais naturalmente o movimento. O outro tem que equilibrar melhor. Esse daqui eu tenho que equilibrar mais, toda hora eu tenho que ficar me policiando. Massa. E é esse se policiando que é justamente fazer o que a gente chama de ativação consciente, né? É fazer com que ela ative o músculo de uma forma que não seja, que a gente costuma dizer, de uma ativação automática. É uma ativação que ela precisa pensar para ativar. É a mesma coisa que o treinador faz quando fica cutucando assim, ó. Por exemplo, no treino de costas, você fica apertando assim para que a pessoa com estímulo tátil consiga sentir a musculatura e melhorar a ativação naquele local. Então é por isso que os exercícios laterais são importantes. Porque quando ela disse assim, eu preciso ter mais consciência para que esse lado fique estabilizado. É justamente isso que vai fazer com que esse lado ganhe mais força e consiga equilibrar com o outro lado que ela diz que flui naturalmente. Agora a gente está fazendo a elevação pélvica no lateral landmine. O que é o landmine? É justamente apoiar a barra assim e usar ela como sobrecarga para a pelve. A gente consegue fazer uma sobrecarga bem alta de uma forma bem anatômica, ergonômica na verdade, para ela manter o exercício sendo desafiante. Agora a gente faz 12 a 15 repetições, são 2 séries. Qual ponto você acha que ainda a gente precisa acertar para 2 semanas e meia? Eu não sei exatamente se é só falta de carbo, alguma coisa assim, mas eu sinto que falta ainda mais volume, mas isso daqui é tempo de treino também, de off. Não tem muito o que fazer. Achei que a proporção tá bonita, a hora que faz, pelo menos o formato, tipo, o volume que vai ganhando com o tempo. Mas eu achei que o formato tá bonito, a gota tá muito bonita aqui, marcado, ó. Né? A gota eu achei que ficou, olha isso. Tem muito mais... Tá certinho aqui. Tá muito marcado. Fecha a mão. Isso.
Última série. Yeah, that's me. Who make the party feel alive? Tell them, yeah, that's me. My girl's so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly. Próximo exercício, leg press 45. Ela vai fazer com os pés em abdução. Sobe os pés. Então, ela coloca os pés para fora, joelho em rotação, rodado também na direção, ó, da ponta dos pés, e o quadril em rotação externa. Ela vai descer jogando os joelhos para fora em relação aos ombros. Vamos lá. O que é que a gente tem de diferença aqui? Primeiro, um pouquinho mais de recrutamento dos adutores, mas a direção da resistência favorece com que a direção esteja no mesmo sentido das fibras do glúteo, fazendo com que a gente tenha um trabalho um pouquinho maior quando a gente coloca esse glúteo nessa direção em relação ao movimento. Além da rotação externa, também é um fator que influencia na ativação maior do glúteo. A gente tem trabalhos, por exemplo, mostrando que o agachamento sumô, por essa posição do quadril em rotação externa, também aumenta a ativação do glúteo em relação à posição tradicional, se a gente jogasse o joelho mais para frente, né? Com esse quadril menos rodado externamente. Esses 2 segundinhos é justamente para a gente manter o glúteo alongado, né, na fase onde o exercício é mais difícil, que é lá embaixo. Então todos esses pontos assim de alongamento, eles auxiliam na gota, tá ligado? Que é a porção baixa do glúteo, a famosa gota. E todo o treino dela hoje é voltado para essa porção, né? A gente tem elevação pélvica, a gente tem o leg press 45, o stiff com os pés abduzidos, todos eles trabalhando no glúteo em comprimento longo. Então, auxilia ali naquela porção mais baixa do glúteo. Por isso que é bom treinador, porque ela já tinha parado umas 5 repetições antes. Com certeza. E é importante assim, porque vocês viram que a gente está trabalhando com 12 a 15 repetições, né? Então, quanto mais alto for o número de repetições, mais próximo da falha a gente tem que chegar para ser efetivo, com as repetições mais baixas, né? 6 a 8. Você pode se afastar mais da falha nessas repetições mais intensas. Nas repetições mais moderadas a leve, você vai precisar trabalhar mais próximo da falha. E a falha é mais desconfortável, né? Então o que é que vai acontecer? Você precisa chegar realmente perto do desconforto para que repetições mais altas funcionem. Lembrem disso. Uma máquina de falhar. Eu sou um falhador. Eu sou uma falhadora. Eu não vou para Smart Fit todo dia para falhar. Os treinos começam a ficar mais difíceis quando ele fala, é só peso, não precisa ter medo. Tá só doendo. Tá só doendo. Só doendo. Os bordões dele, tá só doendo, é só peso, não precisa ter medo. Cluster 7 agora, são 6 repetições 4 vezes a cada 10 segundos. 6? Ah, não, sabe, você comeu cocô. O que você comeu no café da manhã hoje? Pra você ver que ela não estava fazendo, porque estava treinando. Eu achei que você tinha errado. That's me. Who that chillin' at the top? Tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah. Tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top. Então essa pausa de 2 segundos, além de fazer essa tensão maior do glúteo alongado, ainda quebra a inércia, ou seja, na hora de fazer a concêntrica, ela vai ter que botar mais força ainda do que se fizesse um movimento constante, porque começar a acumular energia elástica no tendão e nos músculos, isso vai auxiliando a repetição. Quase sempre o nosso reflexo é tentar acelerar o movimento, porque a aceleração faz com que isso se torne mais fácil. Então, essa parada dos 2 segundos quebra a inércia, ela tem que colocar mais força para continuar fazendo as repetições. É só você reparar, a primeira repetição é sempre a mais difícil de todas as séries, para você tirar o peso do zero. O objetivo desses 2 segundos é fazer com que isso aconteça em todas as repetições da série. Bora? Mais 6. Ball in my court, high step is a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. Thank God for all this coming to me, not straight up. Ball in my court, high step is a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. Thank God for all this coming to me, not straight up. Big rose
scared my line, sell a butter, get your. Aí eu falo, agora que vai ficar bom. Ela responde, bom pra quem? Toda vez. Bom pra quem? O seu glúteo. Feed it, but tap in with your peoples, make sure they doing decent. Show me how to readjust some ways that I've been thinking. Been trying to protect what I've been building, been on defense. Celebrating our friends, and we gon' up there when we touch down. Vou tirar 20 quilos e ela vai fazer repetições parciais na fase alongada. Pra você que tava fazendo treino direitinho, o que é isso? Tô derrotada já aqui. Let's go! Working sundown, I should call my sister for some custom gold fronts now. Soul already shine, need no diamond roll it bust down. No matter how far, I can't forget the opposition. If you ain't been running from the side, you see this competition. Wisdom telling me better slow down my heart and my conflict. I'm patient, ain't no free. Essas repetições parciais que vocês viram, a gente tem suporte na literatura mostrando que as repetições parciais em comprimento longo têm poder de hipertrofia, às vezes até igual às repetições completas. Então a gente usa o parcial para que a gente aproveite novamente o ângulo de movimento mais favorável ao alongamento, que é justamente onde se trabalha mais o glúteo, tá? Então essa é a explicação no qual a gente faz essas repetições parciais. Qual é o próximo stiff com o pés abduzir? 12 e 15, descendo e 2, subindo explodindo, 45 segundos de intervalo, depois cluster, depois repetição parcial. Massa. Quer fazer no Smith de novo ou quer fazer livre? Fazer no Smith. Massa. Então vamos fazer no Smith. Por quê? Porque quando a gente faz com a barra livre, a gente tem um movimento de subir e descer, que é a extensão e flexão do quadril, mas a gente também pode ter leves rotações no tronco por causa que a barra está livre. No Smith a gente não vai ter esses movimentos rotacionais, o que para ela que já tem a coluna mais desviada, é mais seguro a gente fazer reto e não incentiva com que ela faça padrões de movimento que possam deixar o movimento incorreto. Então, stiff aqui no Smith. A gente vai fazer aqui 2 séries de trabalho, 12 a 15 repetições, um cluster de novo de 6 vezes 4 e repetições parciais novamente, 4 séries. Stiff agora as pesos abduzidos, o que significa? Ela vai fazer uma abertura maior e vai fazer novamente a rotação externa do quadril. Os pés coladinhos na barra. All in my core, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. I thank God for all this coming to me now straight up. All in my core, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. Quanto tu sente esse exercício? Embaixo do glúteo? Sim, bem aqui assim. Tá. Bem embaixo do glúteo. Onde é pra sentir, né? Exatamente. O stiff ele é um movimento de posteriores de coxa, né? Prioritariamente. Mas assim, quando a gente fala de extensão do quadril, a gente tem os extensores do quadril sendo formados pelo glúteo e pelos posteriores de coxa também. Além dos adutores, que tem uma musculatura que inverte a função quando a gente vai fazer a flexão, quer dizer, a extensão do quadril com o joelho estendido. Então os adutores também podem fazer o trabalho de flexão. Mas nesse movimento em si, o nosso objetivo é trabalhar o final do glúteo e o começo dos posteriores. Por exemplo, quando a gente fala de stiff versus flexora, o stiff ele trabalha os posteriores de coxa na parte mais alta deles, ou seja, mais próximo ao glúteo, enquanto a flexora deitada e a flexora sentada trabalham mais próximo ao joelho. A gente chama isso de hipertrofia regional, né? Mais distal, ou seja, mais próximo do joelho, ou mais proximal, ou seja, mais próximo do quadril. Então aqui é uma combinação de movimento que vai trabalhar os posteriores mais proximal e o glúteo médio mais distal, ou seja, justamente na área onde a biquíni precisa ser melhor, né? A biquíni precisa ter basicamente aquela conexão de posteriores e glúteo muito bem evidente para a arbitragem. Então esse movimento aqui combina as duas coisas que a gente mais precisa, por isso que eu gosto de colocar no treino. Lembra de colar a canela na barra, tá? Assim? Isso. Por que colar a canela na barra? Para que a gente diminua o braço de resistência do peso para a coluna. Mas vai aumentar para o quadril, mas aumenta muito mais para a coluna também. E esse peso é um peso que, apesar do quadril do glúteo aguentar, não é um peso que normalmente só lombar vai aguentar numa posição de flexão. Então, é importante que vocês tenham a barra sempre rente ao corpo para maior eficiência mecânica. Thank God for all this coming to me. Like loving new friends, ready to be outside with my kin. Big glow on my chain, on like I'm sitting on something else. Be careful, you too loud, what did that get you for your hands? And all that flex around for none, now you sitting down on some bricks. Big keys. Então, vocês estão vendo que a gente já fez elevação pélvica no lateral, a gente fez leg press 45,
stiff com os pés abduzidos, ou seja, todo o trabalho de glúteo está sendo feito com exercícios multiarticulares. E sim, ela vai ser um pélvico com exercício multiarticular. Depois daqui, a gente mostra o próximo exercício. Restam 2 séries. Down no low, so I'm step up to the big leagues. Been here on runs, but I too loyal, I can't switch teams. Running out for them trophies, but I face all in that best screen. That fame hit street fast, whistle quicker than that 10 speed. I can't let my soul put trust in diamonds and gold, but ones ain't gon' let you fall onto no trap, though I stay motivated. Essa se chama contagem conveniente. Não é de acordo com a ordem numérica, sim com a conveniência. É tipo 5, 3, 4, 2. Your soda, hit a lick while you gone. I'm keeping all enemies close to you. I've been ready on 10 toes. Don't Paul in my cord, I step, it's a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me tryna get my cake up. I think got the hardest coming to me, not straight up. All in my cord, I step, it's a layup. Repetições parciais de novo, pelo aquele mesmo princípio que eu expliquei anteriormente. Movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me tryna get my cake up. I think got the hardest coming to me, not straight up. Alongamento intraset, vocês já sabem que eu gosto de usar exatamente na pose que ela faz de costas no palco, para que a gente trabalhe também estímulo de estiramento no glúteo. O alongamento também tem capacidade de gerar hipertrofia, além de ganhar flexibilidade, que é sempre bom. A gente sabe que está ficando bom quando a gente tem aqui, ó, o final do glúteo e aqui do posterior parece que tem um dente aqui, ó, uma raiz de dente. Como fica sensível, né, nesse final shape. É aquela história assim, a galera fala, nossa... treinando o glúteo e o ombro tá tirando a água. Muita gente fica sem entender essas manipulações que são feitas na reta final do fisiculturismo, porque pensa assim, caramba, mas ela perdeu um pouquinho de retenção, o físico já muda tanto assim, porque quando eu perco retenção, ganho retenção, o meu físico fica igual. O que acontece? Eu sempre uso essa analogia, é igual um avião, você está com um avião a 10 mil metros, se ele descer 1000 metros ou subir 1000 metros, não vai mudar nada na nossa percepção. Mas quando seu avião está lá pertinho do chão, se ele baixar 10 metros, ele bate no chão e explode. Se ele subir 10 metros, você percebe a distância do chão aumentando. O que é isso? É o alto rendimento do bodybuilder. Quanto mais próximo do máximo do seu físico, mais as variações vão ser evidentes. É por isso que a gente se preocupa com tantos detalhes. Você que não é atleta, você não vai se preocupar. Quantos litros de água exatamente eu tenho que tomar? O atleta precisa. Para você, se vai ser 3, 3,5, 4, não faz tanta diferença. Mas na reta final para o atleta faz muita diferença. Então, assim, é preciso você também não ser tão neurótico assim, porque no caso dela a gente está, refinando o físico. Aí sim, um treino, que quando ela começa a transpirar, começa a jogar água fora, o físico começa a ficar mais detalhado. Por quê? Porque na reta final, para ela já faz diferença. GPS signal has been lost. I never let none of you close to me. I'm in the cut like I'm supposed to be. The ones that betrayed me had love for me, or so they told me. They're making it hard, taking it back to the old me. Don't play with the Reaper. You can pay for what you sold me. Badman, all you fears to watch his movies. Lembrando que essa postura é justamente para a gente criar mais flexibilidade, mais alongamento na cadeia posterior. E sempre que o músculo trabalha na posição mais alongada, isso é mais favorável para a hipertrofia muscular. Just don't trust the line, cause things get moody. Share my loot, my time, I find out, man, them use me. Man, put money on. Porém, você só pode fazer essa postura se você tiver uma flexibilidade como ela tem, para que você mantenha a pelve neutro durante a flexão. Se você não tiver, o que vai acontecer? Ou você faz uma retroversão quando subir, ou você faz uma anteversão quando puxar, porque você não tem flexibilidade suficiente para fazer flexão do joelho, com flexão do quadril e coluna reta. I feel like Uzi. It happens to be, if it happens to me, then the tragedy feels much worse. And I passionately believe that these reasons will one day be my hearse. I casually see I'm a casualty, and I promise I feel like I'm cursed. Don't let them see I was bringing you down, you gotta act like it don't hurt. It's so hard not to act reckless, so young but I'm feeling restless, yeah. It's so hard not to act reckless, but I'm young and I'm feeling restless, yeah. Coming to worse and it's coming back round for you. Falta uma série ainda. Última série. Ai, ui, até no bíceps tá querendo dar cãibra. De repetição parcial, a gente tira 30% do peso. Baixa dois. De novo, o mesmo princípio. Trabalhar na fase de alongamento, repetição parcial. Quando a galera começa os treinos comigo, se você suportar o primeiro mês, dá certo. Porque quando recebe o treino, fala, caralho, eu vou ficar 2 horas e meia na academia. Mas eu costumo dizer assim,
o tempo de treino é proporcional ao quanto você precisa melhorar. Mesma coisa. Desculpa, não consegui. Se eu treino 3 horas, tá bem ruim. Pelo menos agora tá mais curto. Coincidentemente, agora tá ficando bom. Try to hit your line, but no answer. I should hold you for ransom. I should hold you for ransom. Gonna go see if try to hit your line, but no answer. Então, galera, o que a gente fez? A gente trabalhou elevação pélvica no lateral, começou por glúteo. Depois, leg press 45, coxas com glúteo. Depois, stiff, um pouco de glúteo, mais posteriores. E acabou por posteriores. Então, o objetivo do treino hoje foi trabalhar menos isolado os glúteos e um trabalho paralelo com os posteriores de coxa. A gente fez exatamente 4 exercícios. Foi. Por quê? Porque o volume de treino dela está maior em relação à frequência semanal. Ela treina glúteo 4 vezes por semana. Então, 4 vezes 4 dá 16 exercícios por semana, que seria mais ou menos fazer 8 exercícios 2 vezes por semana, né? Então, a gente diminui o volume da sessão. Por qual motivo? Porque ela está comendo menos. Eu sempre digo, quando você está em cutting, a sua força não diminui. O que diminui é o tempo que você consegue fazer força. Se você tem uma Ferrari, por exemplo, você tem um carro, a sua Ferrari tem 1000 cavalos. Se você botar R$20 de gasolina, ela vai continuar tendo 1000 cavalos. Mas você não vai conseguir ficar acelerando por 1 hora. O corpo da gente é a mesma coisa. Ela está comendo pouco carbo, isso não faz com que ela perca força, perde capacidade de tempo de fazer força. Então a sessão do treino precisa encurtar, para que ela consiga manter o rendimento de força pelo máximo de tempo possível que ela consegue, que não é muito tempo. Então a gente fez 4 exercícios, já é o suficiente para ela aplicar o máximo possível de intensidade, manter a musculatura lá, trazer mais cortes, principalmente para o posterior de coxa e o glúteo, e fazer com que ela consiga secar, mantendo ao máximo a massa muscular. Por quê? Porque se eu alongo o treino demais nessa fase onde ela tem pouca comida, eu aumento o estímulo catabólico. Então existe mais chance dela perder músculo nesse processo que ela está, com déficit calórico, com cardio mais alto, usando termogênico, ou seja, tudo que influencia para que ela perca músculos. Então a gente não pode fazer o treino virar um fator de estresse. O treino precisa ser uma martelada, sai e vai descansar. Beleza? Curtiu o treino? Curti. Nessa reta final vocês vão ver a Bruna mais aqui no canal. A gente vai tentar treinar pelo menos 2 vezes por semana juntos. E vocês vão acompanhar tudo aí. Agora, vamos lá em cima, ver como tá o físico dela. Bora. But I face all in that big screen, that fame hit street fast, whistle quicker than that 10 speed. I can't let my soul put trust in diamonds and gold, but ones ain't gon' let you fall onto no trap. I stay motive, see them hovering over your shoulder. Hit a lick while you gone, I'm keeping all enemies closer. Yeah, I've been ready on 10 toes. Don't ball in my court, I step, it's a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Ball in my court, Ó, Ah, bem melhor. você viu? Ficou melhor. Não tem nada. Depois que tu armar, tu pode armar do jeito que tu faz. Inclina. Armou, sentiu que travou, aí tu traz a coluna. Primeiro arruma aqui. Arruma e ó, pum, fica reto. Quanto mais você alongar o glúteo, mais volume ele perde. Você ligou? Então eu tenho que alongar o posterior e o glúteo aperto. Exato. Olha aí. Nossa, que diferença. Bem melhor. Bem melhor, eu nunca posei desse jeito no palco. Agora eu vou ganhar. Vai ganhar com mais. Vai lá de frente agora de novo. all this coming to me, like loving new friends, ready to be outside with my kin. Big glue on my chain on like I'm sitting on some M's. Be careful, you too loud with it, they get you for your hands. And all that flex around for none, now you sitting down on some bricks. Big leagues, running down no law, so I'm step up to the big leagues. Been here home runs, but I so loyal, I can't switch teams. Running out for them trophies. Bom, galera, é isso. Finalizamos mais um treino com a Bruninha aqui. A gente fez os ajustes de pose. Acredito que foi bem benéfico, né? A gente ganhou, como eu falei, a gente ganhou um pouco de glúteo, fazendo ajuste na pose de frente, de costas.
E fizemos mais um treino aí focado em glúteo e terminando com posteriores de coxa. Por quê? Porque particularmente a biquíni não precisa daquela coxa muito volumosa. Então a gente trabalha muito mais a parte posterior do corpo do que a parte anterior. O quadríceps só precisa ter tons, não pode ter volume, não pode ter marcação, não pode fibrar. Então a gente não precisa dar tanta atenção para esse músculo, é por isso que a gente fez um treino tão curtinho. Até porque também ela está comendo pouco, né? Biquíni já não come tanto. E quando chega perto da competição, come menos ainda, tá? E a gente vai ver mais um treino aí da semana, vamos pegar um dos superiores dessa vez. As pessoas pedem muito vídeos de superiores no canal, a maioria é glúteo. Então vamos fazer essa semana aí um treino de superiores com a Bruna. Confiram tudo. Gostou? Gostei. Como é que você tá aí em relação à preparação? Feliz com o nosso processo? Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Eu não esperava tanta evolução. Porque, pra quem não sabe, né, quando a gente começou, eu tava meio que desistindo de competir, na real, você me resgatou. Pois é. E então meu shape tava tudo meio... Tava o shape de uma pessoa que estava afastada das competições. E aí eu não esperava, tanto que quando você me falou da competição, eu fiquei com muito medo de dar tempo ou não. Você que falou, não, dá. Pois é o que eu sempre digo. Quando a gente tem uma boa genética como ela tem, um bom planejamento e ela se dedica bastante, isso vai fazer com que a resposta seja maior do que seria de as pessoas comuns, né? Então, por isso que eu sabia que dava tempo dela chegar num físico bom. Ainda não é o físico final dela, isso aqui nas 2 últimas semanas é onde começa mais a mudar. Então, vocês vão ver que nos próximos vídeos, a cada vídeo o físico dela vai estar diferente. Vamos tentar sempre subir aqui na sala de pose. E aí vocês vão poder ver que a cada vídeo, a gente vai até fazer essa montagem, o físico vai estar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas. E sigam a Bruninha, o Instagram dela tá aqui, inclusive tá de volta o Instagram dela. Volta. Sigam ela aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário. O que é que vocês têm curiosidade de saber em relação à preparação de um atleta biquíni? O que é que vocês querem saber de exercícios? Enfim, deixem seus comentários, indiquem para os amigos do canal. Não se esqueçam novamente de apertar o botão de like e de se inscrever no canal. A gente se vê mais um vídeo essa semana aí, beleza? Bruninha, Fechou. muito obrigado. Sigam aí.